Fala, multiplicadores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um comportamento muito comum entre nós e vamos falar de um sentimento que é muito comum também existir entre nós durante a nossa jornada. Sim, hoje nós vamos falar sobre o medo. Será que o medo é algo positivo na minha vida? Será que o medo é algo negativo? Será que o medo me leva para cima ou me leva para baixo? Da onde vem esse medo? Então fica até o final desse vídeo que hoje você vai sair transformado. Hoje você vai sair daqui fazendo com que o medo seja o seu maior aliado para o seu desenvolvimento pessoal. Então vamos lá? Então galera, o que eu quero que vocês saibam? Primeiro, existem dois tipos de medo. Dois tipos de medo em nossa vida. Existe o medo biológico e o medo emocional. A única diferença entre esses dois medos é que no medo biológico a gente foi treinado para suportar ele, a gente foi treinado para encarar ele. E nos medos emocionais não, beleza? Então eu vou falar um pouco sobre o medo biológico para você entender e vou provar que você foi treinado aqui e no medo emocional você não foi treinado, certo? Então vamos lá. Medo biológico nada mais é, eu vou passar como exemplo. Vamos supor que você está indo para o teu trabalho de a pé e você precisa passar uma avenida. Você precisa passar uma avenida movimentada, cheia de carros, vindo tanto do lado esquerdo e vindo tanto do lado direito. Qual que é o primeiro passo que você faz? O primeiro passo que você faz é olhar para os dois lados, para ver se está livre. Você olha para o lado direito e depois você olha para o lado esquerdo. Depois o terceiro passo é você ver se o semáforo está verde para a tua ultrapassagem, se a ultrapassagem do pedestre está verde. Sim. E depois você vê se você está na faixa de pedestre, para daí sim você poder atravessar para o outro lado. Então se você, não sei se você sabe ou não, mas geralmente isso daí você foi treinado pelos teus pais. Quando você saía com teus pais quando você era criança, seus pais sempre treinavam vocês a olhar para um lado, olhar para o outro, ver se o sinal está verde e ultrapassar na faixa. E outro ponto muito importante é que você sabe qual é o objetivo, você sabe onde você quer chegar. Você está indo para o teu trabalho, certo? Mas você precisa passar por ali. Então, você sabe que você tem um ponto de chegada para chegar. E se você não ultrapassar esse medo, você vai ficar parado, certo? Um outro exemplo bobo, mas que vai trazer muita relevância, é, por exemplo, você vai pular de paraquedas. A primeira coisa que você faz é buscar um treinamento. Sim, você busca um treinamento para você, onde os instrutores vão instruir você da maneira certa de você pular no avião, a maneira certa de você se conduzir sobre o ar, a maneira certa de você puxar as cordinhas. Depois você vai ter um treinamento para como guiar o paraquedas. Sim, você vai ter um treinamento sobre isso. E qual que é o seu objetivo? É chegar vivo no chão. Sim, é chegar vivo lá no chão. Então por isso que você não vai fazer loucuras. O medo te impede de fazer loucuras. Exatamente. Faz você parar e se preparar para enfrentar ele. Então vamos lá para o medo emocional. O medo emocional, não sei se você sabe ou não, mas todas as emoções estão acumuladas aqui, na nossa mente. Quando nós nascemos, desde a data do nosso nascimento, nossa mente é como se fosse uma folha em branco. Essa folha em branco ela vem sendo preenchida através de ambientes que nós vivemos, através de experiências e através de pessoas. Exatamente. E desde a data do nosso nascimento até os nossos 2 anos de idade, mais ou menos 60% das nossas emoções já são instaladas aqui, na nossa mente, são programadas aqui, através de pessoas, ambientes e experiências que nós passamos. E os outros 40% é geralmente dos 2 anos até os 12 anos de idade. Sim. E aí depois você acrescenta esses 40%, você vai aprender mais crenças, vai passar por mais ambientes diferentes, e ali você vai ter outras pessoas, e geralmente esses 60% que você aprendeu até os 2 anos de idade vem só sendo replicado e reforçado cada vez mais sobre você. Então você consegue entender a diferença agora entre o medo emocional e o medo biológico? Então, mais Hudson, como é que eu destravo então esses medos emocionais? Como é que eu acho uma pessoa para me treinar, para mudar eu de nível? Para mim ultrapassar essa carreira. Às vezes você está aqui me assistindo e está com medo de casar, está com medo de ter filhos, está com medo de não ser bom o suficiente, tem medo de falar em público, tem medo de falhar, sim.
Exatamente. Esses são alguns medos emocionais que existem dentro de nós. Então você conseguiu entender qual que é a diferença entre os dois? Ficou claro para você que no medo biológico a gente fomos treinados? São medos durante o dia a dia que a gente frequenta, só que nós fomos treinados a passar por eles. Por quê? Porque a gente teve uma pessoa que nos instruiu e porque a gente teve um objetivo claro aonde a gente quer chegar. E nos medos emocionais são medos que nós trouxemos para nós. Sim, nós mesmos colocamos dentro de nós através de outras pessoas, através de ambientes que nós estávamos e através de experiências que nós vivemos. E aí acabamos alimentando esses medos dentro de nós. E acabou sendo paralisante. Então agora eu vou te mostrar 4 passos. Se você seguir esses 4 passos, sim, você vai fazer esses medos serem aliados do teu sucesso. Ser aliado do teu crescimento pessoal. Então bora lá? Vou te passar agora. E o primeiro passo e o mais importante é você ativar a sua identidade. É você ativar a sua verdadeira identidade pessoal dentro de você. Uma pessoa que não tem a identidade ativada, ela é uma pessoa totalmente viciada em só fazer. Só fazer, 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 fazer. E ela não sabe quem ela é. E nós fomos treinados desde a nossa infância a só fazer. Você quer um exemplo prático sobre isso? Vou passar agora para você entender. Não sei se você sabe ou não, mas quando você era criança, todas as vezes, você que é pai agora que está assistindo, não sei se você faz isso com o teu filho, mas todas as vezes quando você era criança, geralmente a sua mãe chegava falando para você: vai arrumar aquela cama, vai arrumar teu quarto, vai passar pano naquele chão, vai arrumar seu guarda-roupa, vai escovar os dentes, vai tomar banho. É só fazer. Ela nunca explicou para você quem você era antes. Você está conseguindo me entender? Em vez de você chegar para o teu filho falando o que é para ele fazer, você mostra para ele quem ele é antes. Ativa a identidade que está dentro dele antes. Ou seja, vou passar um exemplo aqui. Você pega no ombro dele, passa a mão na cabeça dele. Sim, é importante você criar uma conexão com ele. Chega e fala. Em vez de você mandar ele arrumar o quarto dele, você chega e fala: filho, você é um cara inteligente. Você é organizado. Você é caprichoso. Você é educado. Essa bagunça toda que está aqui dentro do seu quarto não combina com a pessoa que você é. Não combina. Você entendeu? Em vez de você chegar num tom brabo falando para ele fazer, ativa a identidade dele. Ativa. E hoje você, que já não é mais criança e é adulto e não tem a identidade ativada, é porque geralmente você passou por essa fase. E não é só em casa não, é na escola, é no trabalho, é no sistema religioso. Sim, todos nós estamos doutrinados a só fazer coisas. E quanto mais a gente está doutrinados a fazer coisas, a gente fica mais longe da verdadeira pessoa que nós somos. Mas fica mais longe do nosso Criador. E assim fica mais fácil de nós ser alienados. Então, conseguiu entender o que é ativar a sua identidade? A diferença de uma pessoa com identidade ativada e uma pessoa com a identidade não ativada? Quando você ativa a sua identidade, você se torna uma pessoa mais segura, você se torna uma pessoa com mais coragem, você se torna uma pessoa mais objetiva, com clareza do seu propósito. E quando você ativa a sua identidade, o propósito corre e abraça você. Sim, você acha o propósito no meio do caminho e ele vem correndo e vocês dois se abraçam. Porque você conseguiu ativar essa identidade. Agora, uma pessoa que não ativa a identidade, muitas vezes ela termina uma faculdade e não sabe qual que é o próximo passo, fica perdido. E agora? O que é que eu vou fazer depois da faculdade? Sabe por quê que essa pessoa se pergunta assim? Às vezes essa pessoa é você. Porque não tem uma outra pessoa para falar para você o que é que você tem que fazer. Você está viciado, você tem abstinência em ter uma pessoa para falar o que você deve fazer o tempo todo. Certo? E não faz o que teu coração está mandando. Então ficou claro o que é ativar a identidade. O segundo passo é você ter consciência do medo. A partir do momento que você tem consciência sobre o medo, aí você faz a pergunta para você. Essa pergunta é poderosa. Faça a pergunta. O que você precisa conquistar hoje aqui no presente para você chegar aonde você quer chegar? Quando você faz essa pergunta para você mesmo, você acaba focando no presente. E você acaba esquecendo o futuro. Por que muitas vezes a gente tem medo? E esse medo às vezes traz insegurança e traz ansiedade. Porque nós ficamos focando no futuro, em algo que ainda nem aconteceu. E acabamos focando a nossa energia toda no futuro e está errado.
A gente precisa focar a nossa energia, 70% da nossa energia no presente. O futuro é importante, o passado também é um pouco importante, sim. Mas onde você tem que gastar a sua energia, onde você tem que depositar a sua energia, é no presente. E quando você faz essa pergunta, o que eu preciso ter para me chegar lá? Você começa a ter mais foco. Aonde? No presente. Então você começa a agir no presente para poder chegar lá, no seu determinado lugar. E é muito importante também você se preparar. Você espera o melhor e se prepara para o pior. Já esteja preparado, sim, para você não criar muitas expectativas altas e acabar se frustrando no meio do caminho. Espere o melhor, mas se prepare para o pior. Agora nós vamos para o terceiro passo. Você já ativou sua identidade, você está lá, uma pessoa segura, com coragem, sabe onde é o caminho que você tem que chegar. Você teve consciência do teu medo, fez as perguntas, começou a focar no presente? Sim. Agora você precisa de pessoas. O terceiro passo é uma rede de pessoas positivas. Sim, pessoas precisam de pessoas. Esse é um treinador, Joel J, fala que existe 3 P's. Pessoas precisam de pessoas, certo? E você não pode ser orgulhoso. Larga esse teu orgulho para trás. Você acha que você consegue conquistar tudo sozinho, meu amigo? Nem o nosso Criador, nosso Deus, não conseguiu criar tudo sozinho. Ele precisa de nós aqui na Terra para trazer mais almas para Ele, para conquistar mais almas para Ele. Entendeu? Então por que você é tão orgulhoso assim? Não sei se você sabe, mas Deus criou e treinou 12 apóstolos para fazer a diferença da palavra dele aqui na Terra. E desses apóstolos vieram os discípulos. Então pessoas precisam de pessoas. Para de ser orgulhoso. Tira todo esse orgulho dentro de você e busque pessoas que já chegaram aonde você quer chegar. Busque ambientes que tem pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Não vai pegar conselho de pessoas que nunca chegou lá, que não sabe o caminho. Eu volto para o exemplo da rua. Vai que você está perdido numa rua. Como é que você vai pedir conselho para uma pessoa que não sabe qual é o caminho que você quer chegar? A única pessoa que sabe do caminho é você. E as pessoas que já estão lá, certo? Então, você precisa de pessoas e conecte com pessoas positivas. E agora nós vamos para o quarto e último passo. O quarto e último passo que é muito importante, uma visualização positiva. Imagine, ei, se você teve uma visão aqui, é porque ela existe. Sim, se Deus te mostrou uma visão, é porque ela existe. Primeiro nós precisamos criar ela aqui dentro da cabeça para nós pôr ela em prática, para ela se tornar real. Enquanto ela não ser criada dentro da nossa mente, é impossível nós tornar isso em real. Sim, você precisa acreditar, a nossa mente é o maior poder que nós temos dentro de nós, é a nossa mente. Está tudo guardado aqui dentro, você precisa reprogramar essa tua cabeça. Você precisa reprogramar seu cérebro a ser um cérebro vencedor, um cérebro corajoso. Chega de tanto fracasso. Visualiza, faça uma visualização positiva. Cada vez que você faz uma visualização negativa, você acaba se rebaixando cada vez mais sobre você mesmo. Sim, você se rebaixa sobre você mesmo e isso te distancia da sua verdadeira identidade. Então imagine coisas positivas. Imagine, eu quero que você imagine agora a sua vida. Como é que está a sua vida com esses medos? Imagine agora o que esses medos estão impedindo de você alcançar. Às vezes esse medo está impedindo de você alcançar uma casa nova, um carro novo, está impedindo de você ter uma família, está impedindo de você ter um casamento. Tudo por causa desses medos. Quero que você traga essa visualização positiva para você. Visualize você com teus medos e agora eu quero que você visualize você ultrapassando essa barreira, você quebrando esses medos. Visualize você dentro da sua casa nova, visualize você se casando. Visualize você tendo filhos, tendo momentos felizes, porque você ultrapassou essa barreira de medo. Certo? Então espero que tenha ajudado você. Se você gostou, agora sim você pode curtir esse vídeo e pode se inscrever no canal também, tá bom? Comenta aqui embaixo qual que eram os teus medos, qual que é os medos maiores que existia dentro de você. Deixa o seu comentário aqui, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Uou!